Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje, estamos comemorando 3 anos do canal e iremos falar da relação muito próxima entre religião, as nossas ideologias, todas elas, as que você gosta e as que você não gosta, a nossa cultura, sim, a cultura, todos os tipos de cultura, e também da economia. E como essas camadas se interrelacionam para gerar as escolhas que você faz, escolhas que às vezes envolvem dinheiro e às vezes envolvem simplesmente o amor, o romance e toda essa baboseira que movimenta a nossa economia. Bem-vindo ao canal A Vida Cobra, Relacionamentos Humanos sob o viés de economia e finanças. Você pode me chamar de CPMF, seria o seu anfitrião. Este aqui é meu vídeo especial para 3 anos do canal. Estou usando, não sei se vocês lembram, quando a gente fazia as lives toda sexta-feira, essa era a música de abertura das lives. Então eu estou usando essa música para a gente entrar num climinha gostoso, para a gente fazer aquele conteúdo que vocês gostam. Denso, muito denso, mas ao mesmo tempo que vai trazer uma clareza especial. Então, sem enrolar, vamos entrar aqui naquele climinha, mesmo clima que a gente tinha nas lives, aquele clima maravilhoso, que é o clima que a gente está rolando agora. Todo mundo pronto? Então vamos lá. O que acontece, meus caros amigos e estimados colegas? Nós iremos hoje falar da relação de religião, ideologia, cultura e economia exatamente nesta ordem. É um sistema de camadas. Nós iremos falar sobre ele, porque nesses 3 anos que eu tenho acompanhado aqui o desenvolvimento do canal, a comunidade que fala dos problemas dos homens, eu tenho reparado que a gente tem algumas questões muito sérias a serem levantadas, algumas questões que dizem respeito a como nós nos percebemos e como percebemos as pessoas à nossa volta. E a cada dia que passa, esse problema ele tem piorado de formas que mesmo eu não saberia mensurar. A gente tem visto aí o que aconteceu, né, em 2022, para frente, né, depois da eleição presidencial, como o Brasil e o mundo está se deteriorando, notícia de conflito para lá, notícia de conflito para cá. As coisas deixaram de ficar meio cinzentas e agora é tudo meio preto e branco. A realidade ela está se impondo de formas que a gente não pensava que seria possível, né? Para você ver como que o mundo está mudando ao ponto de que precisamos realmente sentar e conversar para entender o que está acontecendo. Então aqui hoje no canal a gente vai tratar dessa relação, nesse vídeo, né, de economia, ideologia, cultura e economia, e a gente vai mostrar como que isso tem afetado as relações. Mas antes da gente começar, eu quero mostrar para vocês um vídeo. É um vídeo que eu encontrei por acaso no Instagram. Ele vai servir de base para a gente trabalhar nossas ideias aqui hoje. Vamos nessa. Aí ele me deixa comer, ele deixa todo domingo. Me deixou lá lavando roupa, cuidando da casa e saiu caladinho. Me deixou eu com os meus filhos sozinha. Você acha que você casou com uma tonta? Diz ele de ser ruim de cama. É porque eu tive que arrancar meu útero. É porque eu sou vítima de uma leucemia. É porque eu vivo de antidepressivos pela vida triste que eu tive. Agora, o meu problema, eu já fui no médico. O médico fala assim, Rosa, você é uma mulher completamente feminina. Você não tem hormônios masculinos. Por isso que você não tem tanta vontade. Só que o teu problema, Rosa, a gente resolve com um comprimidinho. Só que aí o Paulo não vai dar conta de você. A partir do momento que você começou a montar minha intimidade com os outros, ele não conta que o Bilal dele é desse tamaninho. Isso ele não conta, eu nunca contei. Seu Bilal é desse tamaninho e quer que eu seja boa de cama. Eu vivo de antidepressivo, eu vivo de calmante, eu vivo dentro da minha casa
outras passadas. Isso! Fala outras passadas! Meus amiguinhos, o negócio tá bem doido. Então a gente viu ali uma moça extremamente descompensada, extremamente irritada com o parceiro que ela tem. No caso, deve ser o esposo dela. E ali o resumo da ópera, o resumo daquela história é bem simples. A moça em questão tem um marido que se casou com ela, sabe Deus por quê. O cara não sabe, né? Por que ele casou com aquela mulher? A gente não sabe. Até que ele casou com a moça e ele, baseado naquilo que da escolha ao longo da vida, ele resolveu espalhar pela sociedade que aquela mulher dele era ruim de cama. Não sei por que esse imbecil fez um troço desse. Afinal, a intimidade do casal é a intimidade do casal, mas ele transformou a intimidade do casal em patrimônio público. E quando esse cara faz uma merda dessa, a mulher se revolta. E aí, já que a intimidade do lado dela é patrimônio público, a opinião dele virou patrimônio público, a opinião dela também vai ser patrimônio público. O que é algo que eu concordo baseado no princípio da reciprocidade, que é uma coisa que eu sempre falei aqui no canal. Eu acho a reciprocidade uma coisa maravilhosa que todo mundo devia ter. Todo mundo devia praticar reciprocidade de vez em quando. Só que este senhor, ele não tomou cuidado com o básico do básico de qualquer relação. Se você está com alguém, você tem que proteger essa pessoa e essa pessoa tem que te proteger de volta. Mas por que ele não fez isso? Por que ele não protegeu, no caso, a intimidade ali da mulher dele? E se estava ruim, por que ele não foi embora? A gente precisa entender como que a gente chegou nesse ponto, porque eu já falei aqui no canal algumas vezes. A ideia, né, da luta pelo chamado direito feminino, o feminismo, ele não caiu do céu. Ele não foi... Não é porque tem uma galera que acredita muito, né? Não, porque as mulheres não valem nada e não sei o quê. Eu falei, não, cara. Tem uns caras merda desses por aí. Tem uns caras desses que você fica assim, cara, por que você tomou essa decisão de casar? Por quê? E é disso que a gente vai discutir hoje. A gente vai entrar nesse personagem, por que esse tipo de homem ele se casa e por que esse tipo de homem estraga a porcaria do casamento que ele aceitou fazer. Porque antes da gente falar do lado feminino, eu vou manter aqui meu mantra desde o início de 2021 que eu falo pra vocês. Mulheres não são problema. Mulheres são a distração. Eu vou dar um zoom aqui de novo para falar pra você. Mulheres não são problema. Elas são distração. Esse carinha, ele não entendeu essa base, essa ideia fundamental de que ele não precisava de ter uma mulher na vida dele e tal. Não, ele não entendeu. Ele resolveu casar e agora a gente está vendo que a bolha estourou. Então a gente vai conversar sobre o porquê isso aconteceu e como você não precisa cair nessa armadilha, porque a partir de agora você vai ser uma pessoa que vai alcançar uma coisa que eu gosto de chamar de clareza absoluta. Esse talvez seja o vídeo mais produzido que eu fiz aqui no canal. Acho que eu nunca fiz um vídeo tão produzido assim. E eu acho que você vai gostar muito dele. A edição é rápida, eu tô usando técnicas de edição que eu nunca usei antes para fazer esse vídeo aqui para vocês. E eu espero que vocês possam se divertir e interagir com aquilo que a gente vai abordar a partir de agora. Muito bem, meus amiguinhos. Continuando. Vamos agora falar daquilo que interessa para nós. Vamos começar a falar da primeira coisa que nós trazemos quando falamos de conteúdo voltado para homens. Muitos homens aqui no condomínio, no canal, né? Eu falei condomínio, tô viajando. Muitos homens aqui no canal, a gente sabe que aqui no Brasil, as ideias que nós temos, elas têm uma origem, elas têm um começo, elas têm um fim. As ideias, elas não caem do céu. E as ideias, elas são empilhadas a partir da nossa vida. Existem vários tipos de empilhamento. Um muito famoso é a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas. A galera do marketing usa muito
esse tipo de empilhamento. Mas não é sempre que a pirâmide de Maslow é trabalhada, ainda mais aqui nos conteúdos voltados para homens. A galera gosta muito de ver mulher dando piti, mulher passando vergonha, mas ninguém gosta de olhar os dois lados da moeda. Poucos fazem isso, uma análise mais fria. Então é isso que a gente vai fazer hoje, uma análise mais fria aqui para chegarmos a entender por que nós tomamos as decisões, por que as pessoas querem se casar, por que as pessoas querem formar família, por que isso acontece, por quê? Então a gente vai começar a responder essas perguntas a partir desse sistema de camadas. A camada mais vermelha mais embaixo é a base de todas as questões que nós temos hoje. Todas as questões que você tem, as questões que eu tenho, essa camada aí de baixo, ela é a base. E essa camada, a gente vai chamar ela de religião. E a religião, ela é a visão fundamental de mundo que uma pessoa tem. Como assim visão fundamental de mundo? É muito simples. Você tem uma forma de encarar o mundo, uma forma que você vê a realidade, e essa forma, ela é a base das suas decisões. E ela geralmente é associada a um grupo. Por isso que ela é chamada de religião. Ela dá sentido ao grupo que você está fazendo parte. Toda religião, ele existe para responder apenas uma pergunta. Por quê? Por que o quê? Por que qualquer coisa? Por quê? A religião existe para responder a pergunta por quê? Por que fazemos o que fazemos? É isso. Toda religião, não importa o tipo de religião que você tenha, ela vai dar motivos, justificativas, objeções e vai construir as crenças, aquilo que você acredita que é certo e errado. Religião existe para isso. Ela dá a base para as suas decisões. Sabe quando você pensa, por exemplo, não matarás, do lado dos 10 mandamentos? Por quê? Porque Deus falou. É um motivo, é uma justificativa. Se você vê numa situação onde você pode escolher matar ou não, você fala, não, eu acredito que é errado matar, porque Deus falou. Você tem um motivo que justifica as suas ações. Você tem uma objeção clara. E isso é tão sério que o marketing, aquilo que a gente chama hoje de marketing, ele existe justamente para quebrar objeções. O objetivo do marketing é quebrar as objeções que nós temos. Isso quase não é falado em lugar nenhum. Logo depois a gente vai ter a nossa segunda camada. E esta segunda camada, ela vai abordar a parte de ideologia. Nós iremos tirar aqui a nossa religião e entraremos na ideologia. E as ideologias respondem o como. Como as coisas estão acontecendo e como as coisas vão acontecer. E o como existe porque é filtrado pela personalidade. Se a religião são os motivos, o como são os filtros que nós damos a partir de nossa personalidade. E pode parecer uma coisa meio bizarra, né, de você entender que como nós pensamos e como nós projetamos depende exatamente de quem nós somos. Se você tem, por exemplo, astigmatismo, ou se você tem miopia, ou se você tem aquela condição, né, que você troca a cor, você não enxerga. Esqueci o nome da doença agora, da condição. Que você enxerga as cores trocadas. Isso vai afetar a forma como você lida com os porquês. E isso vai mudar muita coisa. Se você, por exemplo, for cego, existem motivos, você tem coisas que você não vai poder fazer. Terão crenças que você não vai poder ter. Apenas porque você nasceu cego ou ficou cego ao longo da vida.
E é isso que entra a questão da personalidade. São as nossas percepções, são os métodos, as formas que nós fazemos e, principalmente, como nós adaptamos a religião que nós temos. Lembrando sempre que a religião é o porquê nós fazemos, são as nossas objeções da vida, os motivos que damos, as crenças que temos e o como adaptamos baseado naquilo que a gente acredita. Vamos pegar os dois maiores cortes que toda religião tem. O corte de sexo ou gênero, depende de como que você gosta de falar. Homem e mulher. Se você pega todas as religiões, vamos pegar as grandes, né, aqui no Ocidente, né? Quais são as grandes religiões do Ocidente? Judaísmo, cristianismo e islamismo, que o Islã já está bem grande aqui. As chamadas religiões abraâmicas. Essas religiões, elas têm um núcleo central, elas são monoteístas, elas acreditam só em um Deus, e aí, de repente, eles começam a mudar um pouco, elas começam a adaptar essa percepção de um único Deus. E aí você vai ter uma adaptação, e essa adaptação vai funcionar para homens, essa visão desse único Deus, como esse Deus se apresenta e dá regras para os homens, e as regras que ele também vai dar para as mulheres. Essas regras são diferentes. Isso é o como a religião é aplicada. Como um homem aplica a sua religião, como um homem vive o cristianismo, como um homem vive o judaísmo, como um homem vive o islã, é diferente de como uma mulher vive o cristianismo, como uma mulher vive o judaísmo e como uma mulher vive o islã. É diferente. E isso muda a noção de que parte das nossas escolhas vai depender, às vezes, apenas de uma pequena variação no nosso corpo. Eu, por exemplo, aqui, muitos de vocês sabem, esse Miqueinhas aqui de igreja não é à toa. Eu fui um Miqueinhas de igreja, talvez não um Miqueinhas muito bobo, mas um Miqueinhas sagaz. Só que eu nasci com uma deficiência física. Então, certas escolhas e percepções e objeções que eu tive na vida, eu dependi muito dessa minha condição física. Nascer com a deficiência mudou a forma como eu encarava a realidade. Certas questões que os amigos meus tinham, por exemplo, eu tenho colegas de infância que jogaram futebol na seleção brasileira sub-20. Cara, a forma que esse cara via o mundo não era igual eu via o mundo. Não é. Por mais que a gente tivesse a mesma religião cristã, a forma de executar essa religião era diferente. Era muito diferente. E aí você vai ter essas adaptações da realidade que muitas das vezes as pessoas ignoram. Nós não prestamos atenção que, às vezes, você, por exemplo, ser de classe média ou pobre ou rico muda a forma como você encara a sua religião, porque a sua percepção da realidade é diferente. Se você pega, por exemplo, a galera evangélica, o evangélico pobre favelado, ele gosta muito de música que fala de Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai se vingar dos inimigos. As mulheres pobres adoram as músicas de Deus vai vingar seus inimigos, elas amam isso. E quando você vai para o crente evangélico de classe média, ele já pensa mais naquela coisa de amor. Deus é amor, Deus me ama, Deus cuida de mim. São percepções diferentes baseadas na realidade, são execuções diferentes. E aí quando você vai dentro do texto bíblico da religião cristã, você vai ter o Deus que se apresenta como amor, mas também como fogo consumidor. Só que o pobre, ele foca mais na parte do fogo consumidor e o classe média rico na parte do amor. Mas ambos estão vivendo a mesma religião. Então, a ideologia, ela surge a partir da religião e a ideologia vai gerar uma terceira camada nessa construção que nós temos. E essa terceira camada é a cultura. E a cultura é baseada na geografia. Lembrando sempre, eu vou voltar aqui para vocês verem, você tem a religião, que é a visão fundamental de mundo, são os porquês, o motivo daquilo que a gente faz o que faz, e as objeções que damos para não fazer as coisas que nós devemos fazer. Você vai ter a ideologia, que é quando a sua personalidade, quem você é, o corpo que você tem, se você é homem, mulher, novo ou velho, pobre ou rico, isso vai moldar e adaptar a religião que você recebeu. Isso vai dar escalas de prioridades para você. E depois você vai ter a cultura,
E a cultura aqui é aquilo que a gente gosta de falar, né? A realidade, ela se impõe. É disso que se trata a cultura. A realidade se impondo. Então não importa a crença que você tem, como você adapta. Chega uma hora que a geografia vai se impor. Vamos pegar um pequeno exemplo aqui. Um exemplo até que eu gosto, né, de pensar. Quando você chega, por exemplo, uma questão que os evangélicos no Brasil, os protestantes também têm, a questão de um ritual chamado Ceia do Senhor. E a Ceia do Senhor, o símbolo dentro do texto bíblico é comer pão e beber um vinho ou suco de uva. O vinho depende da tradução, da tradição cristã que está usando. Mas basicamente é o pão e a uva. Só que o objetivo desse ritual, ele é trazer a comunhão entre os irmãos. Esse é o objetivo. Só que tem gente que acredita que o objetivo do ritual é comer pão com suco de uva. Tanto é que, se houvesse algum missionário que ele foi transportado para alguma região do mundo para fazer uma missão, chegar lá e evangelizar uns índios, uns aborígenes, sei lá. Quando esse cara chega, ele não vai ter à disposição dele pão e suco de uva para fazer o ritual da ceia. Às vezes ele vai ter, por exemplo, uma fruta ou um copo de água, e o cara, ele não consegue processar que o objetivo do ritual é a comunhão entre os irmãos, é construir os laços da comunidade. Na cabeça dele, isso só pode ser feito com pão e suco de uva. Então ele tem que ter pão e suco de uva, mas a geografia ali impede ele de ter pão e suco de uva. E ele não consegue. Então as ideologias, elas têm essa limitação da realidade. E a ideologia, ela é construída em cima da religião, e a cultura, que é limitada pela geografia. Eu falei, viajei aqui, peço perdão. A cultura, ela é limitada pela geografia. Veja aqui, por exemplo, eu botei uma letra amarela aqui para falar sobre a cultura, que a cultura é o que fazemos. O amarelo, ele não vai dar contraste aqui com o meu fundo. E isso é um exemplo de geografia. Às vezes, uma situação, como ela se apresenta, ela tem mais vantagens se você usar, por exemplo, ela vai ter mais destaque aqui, por exemplo, nesse fundo preto. Olha como o Q, ele tem um destaque um pouco melhor num fundo preto com letra branca. Ou então igual aqui, ó. Olha o Q, aqui está no meu canto superior esquerdo, na sua esquerda também. Olha como que fica aqui a diferença, ó. Tá vendo? A partir do momento que eu mudo de ambiente, eu estou mudando o fundo, aquela letra amarela que eu escolhi, ela tem mais ou menos destaque. E isso é a geografia se impondo. Às vezes, a geografia vai diminuir ou vai aumentar a intensidade de determinado comportamento. Porque a geografia, ela foca nas nossas ações. A nossa cultura são as nossas ações. A cultura, ela lida com as urgências, com as exclusões, coisas que você deixa de fazer porque não dá para fazer, pessoas que você não pode interagir. E são as imposições. E as imposições nem sempre são de outras pessoas. As imposições da natureza, por exemplo. Uma enchente é uma imposição. Se você vive num lugar que enchentes são comuns, você vai criar uma cultura que lide com essas enchentes. Vamos pegar um exemplo interessante que foi aquele tsunami que teve, acho que foi na Indonésia. Os hotéis que os ocidentais fizeram eram todos na beira do mar, lindos hotéis. E eles nunca entenderam por que os nativos viviam muito para dentro das ilhas e sempre em morros. Eles nunca entenderam, por que isso, viver lá em cima? Tão bonito aqui embaixo. Até que teve o tsunami. Quando teve o tsunami, eles entenderam. Caraca, por isso que esses nativos estavam lá em cima. Eles entendem a geografia aqui da região, eles sabem que o tsunami vem a qualquer hora, então eles moram num lugar seguro. Eles já sabem mais ou menos o que fazer. E o ocidental não tinha essa noção. Por quê? Porque a geografia, ela é o que você faz. A geografia, ela se impõe. É por isso que, dentro das camadas, a geografia, ela é colocada acima. Você vê no esquema aqui que eu fiz, a geografia,
ela vai conduzir a ideologia para fazer a cultura. E ela conduz exatamente como a tsunami conduzia as pessoas na beira do mar. E isso é muito importante para a gente entender. Que a geografia, ela é a realidade nua e crua, é a realidade sólida. Não tem para onde fugir. Não tem. Se você vive, por exemplo, no sertão do Nordeste, a forma como você vive lá é diferente da forma se você vivesse no meio da floresta amazônica, se você vivesse no Cerrado, se você vivesse na Mata Atlântica. A geografia, ela anula as nossas crenças, ou ela reforça as nossas crenças, ou ela cria crenças. Ela cria a religião, ela cria a cultura, aquilo que nós podemos cultivar, tanto de alimentos como de comportamentos. Agora, depois de tudo isso que a gente entendeu, a gente vai chegar na última parte da nossa exposição aqui, para a gente entender o caso da mulher que estava reclamando do marido. E para a gente entender isso ainda melhor, eu vou voltar na tela o drama dela para a gente poder entender por que, vamos relembrar as coisas que foram faladas lá, para a gente entender por que o troço deu errado. Aí ele me deixa comer, ele me deixa todo domingo. Me deixou lá lavando roupa, cuidando da casa e saiu caladinho. Me deixou eu com os meus filhos sozinha. Você acha que você casou com uma tonta? Diz ele de ser ruim de cama. É porque eu tive que arrancar meu útero. É porque eu sou vítima de uma leucemia. É porque eu vivo de antidepressivo pela vida triste que eu tive. Agora, o meu problema, eu já fui no médico. O médico fala assim, Rosa, você é uma mulher completamente feminina. Você não tem hormônios masculinos. Por isso que você não tem tanta vontade. Só que o teu problema, Rosa, a gente resolve com um comprimidinho. Só que aí o Paulo não vai dar conta de você. A partir do momento que você começou a montar minha intimidade com os outros, ele não conta que o Bilal dele é desse tamaninho. Isso ele não conta e eu nunca contei. Seu Bilal é desse tamaninho e quer que eu seja boa de cama. Eu vivo de antidepressivo. Eu vivo de calmante. Eu vivo dentro da minha casa há 5 anos. Então, lavando suas cuecas de bosta. Cuidando de 2 filhos que tá num bom caminho graças a mim. Você não é homem de me levar pra tomar um sorvete. De me levar pra passear. Você não é homem de me levar num médico. Você tá traspassado. Isso! Fala que eu tô traspassado! Pois é. Então a gente viu ali, a moça realmente está, como o Paulo disse, transpassada, mas aparentemente as coisas que ela falou, se forem verdade, a gente não sabe de nada, mas aquilo ali sendo verdade, a gente tem que entender, cara, por que esse cara se casou? Por que esse cara se casou? A gente tem que se perguntar como isso chegou. Então vamos voltar, vamos recapitular. Vamos recapitular porque relembrar é viver. Primeira camada que influencia este senhor. A primeira camada que o influenciou foi a religião. A religião, que é a visão fundamental de mundo. A religião, ela lida com os porquês. Então a gente tem que entender por que esse cara se casou. Alguém disse para ele que deu para ele, você tem que se casar, porque ser solteiro é ruim ser solteiro. Ser solteiro não vai te dar boas coisas. Deus quer que você case e por aí vai. Falaram essas coisas para ele. Mas aí a mulher chega e fala assim, o Bilal dele é desse tamaninho. Aí ele, vamos dizer que, supor que esse cara falou, meu negócio é muito pequeno. E aí falaram para ele, olha, não, você deve casar porque mulher não gosta dessas coisas. Mulher não gosta do coito. Mulher, ela vai casar com você porque ela tem que parir. Ela tem que gerar filhos para aumentar a obra de Deus. E aí, meu amiguinho, o cara casa com uma crença firme de que o importante dele é meter um filho nela. E durante um tempo, essa mulher também vai acreditar que o que importa é ela parir uma criança. Até, claro, aconteceu o que todo mundo sabe que acontece, a realidade se impõe ou uma nova religião aparece para competir
com a religião que ela já tem para falar, ó, não é bem assim não. A vida é diferente. E aqui no Brasil, gente, isso aqui no Brasil é muito sério, por quê? Essa noção de que você tem que casar para ter filhos e ter muitos filhos é a visão do catolicismo português, também o catolicismo dos 7 sacramentos lá, né? O último sacramento da Igreja Católica é o matrimônio. Presta bem nessa atenção, não é casamento, é matrimônio. Uma palavra do latim, de origem latina, que significa a condição da mãe. Ou seja, a maternidade é sagrada para a igreja. O sacramento é a maternidade, não é o casamento, não é a família, é a maternidade. Você tem que prestar muita atenção nisso. Só que se a mulher tem filhos, alguém tem que ser responsável por esses filhos. Então, a partir do matrimônio, da maternidade, você constrói todo um sistema para favorecer a maternidade. Por isso que é incentivado, dentro desse sistema de crenças, você ter muitos filhos e o pai dessas crianças, ou como a gente gosta de chamar no Brasil, né, o genitor, ou aquele que quer assumir a responsabilidade, ele deve sustentar e a mulher deve parir a beça. Porque é a vontade de Deus, segundo a ideia, né? Porque se é algo sagrado, quanto mais coisa sagrada você faz, ou seja, quanto mais ela parir, mais sagrada ela será. Porque o matrimônio é um sacramento, e o matrimônio existe para gerar filhos. E muito provavelmente, assumindo que esse homem está no interior do Brasil, por mais que ele não seja um católico praticante, ele está próximo da Igreja Católica por causa da cultura. As pessoas em volta são católicos e ele acaba exercendo a cultura católica, ainda que ele não pratique. Então, o que importa para ele? Tenho que fazer filhos nela. O problema é que na história que a moça vai contar, ele vacila. Ele vacila na execução. Ele vai vacilar a personalidade dele, como ele vai viver essa fé, é o que vai dar o erro, que vai ser a questão da ideologia dele. A ideologia dele fez a personalidade dele, pegou a intimidade do casal e jogou no ventilador, falando para todo mundo que ela era ruim de cama. E aí ela vai falar as questões das condições dela, como que ela vai viver a vida dela, limitada por aquilo que ela tem, porque a percepção dela da realidade, ela fala no vídeo. Olha, eu uso antidepressivo, tive uma vida difícil, teve que tirar o útero, e não sei se muitos homens não têm a noção de quando a mulher tira o útero, a personalidade dela muda, porque a base hormonal que estabiliza a mulher vem do útero. Se essa mulher tira o útero, ela se torna outra pessoa. Ela não é a mesma mulher, tipo, vamos dizer lá que o nome do cara é Paulo, né? O Paulo, ele casou com uma mulher. Quando ela tira o útero, ele é outra mulher. E ele tinha que ter tomado uma decisão ali. Ou ele se adapta a essa outra mulher, ou ele dá um pé na bunda. Não, ele preferiu ficar ali. A personalidade dele disse, vou ficar aqui e vou falar mal dela. Um absurdo, cara. Não faz sentido isso em lugar nenhum. Não faz sentido. Mas ele achou que era uma ideia genial. Mas por quê? Por que ele fez isso? Porque disseram para ele que era o certo. Só que a execução dele é uma bosta. Uma boa ideia que é mal feita. E aí você vai entrar, tudo isso existe por causa das ações que ele toma, que são feitas na cultura. Para pensar comigo. Esse cara, ele tem a cultura que diz que ele tem que proteger a família dele, mas, ao mesmo tempo, em concorrência, tem alguma cultura que fez ele tomar a ação, às vezes a cultura dele própria, da personalidade dele, baseado no ambiente onde ele vive. Aqui a cultura, eu vou botar de novo na tela, a cultura, ela é a geografia impondo sobre a ideologia, ela conduz. Sabe quando você pega um animal e puxa pela coleira? É isso que a cultura faz, é a geografia empurrando, puxando, né, você pela coleira. Então, o que você for fazer depende da cultura, do ambiente onde você está inserido. É onde a religião e a sua personalidade, elas são limitadas pela realidade, a realidade se impondo. E por algum motivo, a realidade desse cara, falar mal da esposa dele, expor a intimidade da esposa dele, fazia sentido. Isso não faz sentido pra mim. Não faz. Não faz. Se fosse tanto que ela fala no vídeo o seguinte, você falou de mim e agora eu vou falar de você.
Ela está usando um princípio da reciprocidade e o cara não nega. Ele não diz que é mentira, porque ele sabe que ele fez. Ele não nega. Cara, isso é muito sério, porque existe uma crença dentro dos conteúdos para homens em que eles acreditam que apenas condição financeira. Um homem para casar ele tem que dar condição financeira. Só que não, cara. Você formar uma família, você tem que ter pelo menos um mínimo de inteligência, você tem que ser racional e você tem que ter controle emocional para saber tomar decisões. Porque a realidade ela vai se impor e ela vai exigir que você tome ações. Só que essas ações dependem das motivações que você vai ter, que vem geralmente da sua religião, e da percepção do ambiente que você vai ter, que é a sua ideologia. E aí vai chegar a sua cultura. Cara, que tipo de ação vou tomar? Que tipo de consequência eu espero? E isso é importante. Só que a galera não pensa nisso. A galera só quer tomar ações como se não houvesse amanhã. E aí você acaba criando brechas para que pessoas se aproveitem desse momento de falha e se imponham contra você para te prejudicar, porque você agiu sem pensar. E eu volto a falar isso de novo, cara. Alguém disse pro Paulo, em algum momento na vida dele, que o prazer feminino não importa. Alguém disse isso para ele. Só que se chega num ponto da vida que ele começa a reclamar da esposa, ele tem que pensar, cara, será que eu não estou fazendo alguma coisa errada? E às vezes a coisa errada que ele está fazendo é continuar na relação. Por que ele está espalhando, cara? Não faz sentido isso para mim. Não faz. É uma decisão ruim. Não tem nada a se ganhar com isso. E aí a gente vai entrar no último degrau dessa escada aqui dessas camadas que a gente tem conversado hoje com vocês, que é o último degrau, que é o degrau da economia. Esse é o último degrau que a gente vai falar hoje. E são as escolhas que você faz baseadas na cultura que você tem. E lembrando que a cultura são as ações que você toma quando você junta a sua religião, que são seus motivos, com a sua personalidade, que vai ser a sua ideologia. E aí você vai ter as escolhas que você vai basear. E as escolhas, todas as escolhas que nós fazemos, elas têm um objetivo muito simples. Elas respondem à pergunta: para quê? A economia é um grande para quê. Para que eu vou tomar essa ação? Para que eu vou me casar? Para que eu quero filhos? Para que eu quero que essa mulher fique comigo até o final da minha vida? Ou para que eu vou espalhar por aí que ela é ruim de cama? Para quê? Para que é a pergunta mais importante que você pode fazer. Para quê? É a única pergunta que importa. Por que você faz, como você faz e o que você faz, você pode jogar até essas perguntas fora e se perguntar apenas para quê, que é onde entra o campo da economia. O para quê, ele responde os objetivos que você tem. Tipo, sabe quando você pega uma pedra e joga? Você tem uma distância. Você tem, às vezes, um alvo que você quer acertar. O para quê é isso. Para onde você aponta? São os seus desejos. É diferente da religião. E olha só que interessante, isso aqui é muito importante. Eu vou botar na tela que quando a gente lida com o porquê, os porquês, eles são motivos justificativas, objeções e crenças. Motivos, justificativas, objeções e crenças. Já o para quê, ele não lida com isso. Eu vou botar lado a lado para você poder acompanhar comigo. Eu vou botar lado a lado. O para quê, ele lida com objetivos, ele lida com desejos, afirmações e projetos. Qual é a diferença dessas coisas? Motivos por que você faz. Porque alguém te disse.
que é o passado. Coisas do passado fazem você agir. O para quê, ele é olhado para frente. São os objetivos. O porquê você tem justificativas. Ah, eu não vou, né? Ah, eu não vou porque... Eu não vou porque minha mãe não deixa. No para quê, você tem desejos. Eu vou para atender uma demanda. No porquê, você tem as objeções. Ah, não dá, veja bem. No para quê, você tem afirmações. Vai dar sim por causa disso. Vai acontecer por causa deste encadeamento de ações. Você consegue ver o futuro. E o porquê lida com crenças. Ah, eu acredito que vai dar certo, eu tenho fé, eu tenho esperança. O para quê é um projeto. Olha, eu vou pegar esta pedra, vou tacar com a minha mão direita e vou acertar um alvo. Você faz um passo a passo e você consegue projetar, você consegue ver algo acontecer antes que isso aconteça. E isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Quando você pensa no vídeo que eu mostrei para vocês, a parte triste do vídeo é que a mulher está falando das coisas que ela viveu, né? Pô, tirou o útero, isso já mudou a personalidade dela. Ela tem os filhos lá para criar. E ela começa a jogar no cara o seguinte, cara, ela deixou bem claro ali o objetivo do para que ela estava ali para envergonhar dele. E o para que dela é o porquê você falou da minha intimidade, agora eu vim aqui para expor a sua intimidade. E isso mostra uma coisa importante. Nós homens, também as mulheres, eu sei que tem uma ou outra mulher aparece aqui no canal de vez em quando, mas os homens, a gente não é ensinado a perguntar para quê. Nós somos ensinados única e exclusivamente para falar sobre porquê. Ah, porquê? Cara, o porquê pra gente, pra homem, não importa. O que importa pra nós é o para quê. Nós temos que nos apossar do para quê. Para que você vai tomar essa decisão? No dia que o canal fez 3 anos, vou até botar uma outra versão aqui, ó. Olha essa daqui. Bem matrixiana. No dia que o canal fez 3 anos, o Miguel, do Atitude Alpha, falou que o canal dele tomou strike. Eu até botei sobre isso no post da comunidade. E esse strike que ele tomou, eu me lembro de um corte muito famoso dele. É um vídeo que acho que até na UOL, quando a UOL foi falar mal dos vídeos que voltados para homens, eles usam esse corte do Miguel. Eles usaram esse corte do Miguel. Ele fala assim: um homem quer uma mulher como ele gostaria de um cachorro. Aí tu fica assim, cara, para que você falou isso? Não, é sério, para quê? Se você está sozinho em uma ilha, você pode falar a besteira que você quer. Mas quando você está interagindo com outras pessoas, igual eu estou interagindo aqui com vocês, cada palavra que eu falo tem que ter uma intenção. Ela tem que encadear um raciocínio. E eu tenho que levar em conta que eu não estou falando só para quem gosta de mim. Existem pessoas que não gostam de mim, existem pessoas que são opositores às minhas ideias. Então, quando eu falo, eu tenho que ter a intenção. Para que eu estou falando isso? Qualquer frase. Eu lembro de alguns produtores que eu vi ao longo desse tempo. A galera que gostava de falar de esgotinho pra lá, esgotinho pra cá. E aí eu acho que foi alguma treta que aconteceu. Não sei se foi quando o Xandão subiu ao trono. Alguma coisa que aconteceu. Sumiu o vídeo dos esgotinhos. Aí veio um papo, não, porque eu tenho amigas mulheres. Eu tenho filha. E eu fico assim, cara. Se você ia regar, para que você falou o que você falou antes? Uma coisa que eu aprendi com os homens mais velhos, que eu interagia, é que palavra de homem não faz curva. Quando você fala alguma coisa, você não pode voltar atrás. E se você voltar atrás, tem que ser um troço tipo, deu errado, você calculou errado, mas não pode ser o cerne daquilo que você acredita. O cerne daquilo que você acredita, para você mudar de ideia, é porque você nunca se aprofundou na sua ideia. E aí quando dá um pequeno primeiro problema, não, veja bem, aquele papo no pessoal, não, gosto muito de mulher, eu tenho mãe. Cara, todo mundo tem mãe, todo mundo foi parido alguma vez, isso não quer dizer nada. Só que os caras, eles falam as coisas, eles agem e não têm intenção nas ações. Eles agem como se não houvesse amanhã.
E por quê? Por que eles fazem isso? Por um motivo muito simples. Eles estão vivendo nesse sistema de camadas. Eu gosto de falar que se a Matrix existe, ela é isso aqui. Ela tem a base da religião, que vai te travar. Aí a sua ideologia começa a te soltar. Aí a cultura vem e te impõe. Mas aí você tem que se expandir para tomar decisões baseadas na economia. Esse sistema de camadas aqui é a base de todas as decisões que você toma. Inclusive, se você vai namorar ou não. Uma coisa bem que eu gosto de lembrar tinha um produtor de conteúdo, o Trunks, e ele falava que ele fazia análise que as pessoas tomam decisões baseadas nos estímulos do ambiente. Essa frase é boa, mas ela é incompleta. As pessoas não tomam decisões baseadas nos estímulos do ambiente, elas tomam decisões baseadas nisso aqui, na visão de mundo que ela tem, que depois vai ser filtrada pela personalidade dela, e aí sim vai vir a geografia, que aí é o ambiente, os estímulos do ambiente. Só que ainda que tenha estímulos do ambiente, as decisões que ela vai ter vai ser baseadas na cultura que ela tem. Que vai ser o resultado, vai ser uma conta de somar e subtrair de 0 e 1, e aí a pessoa vai chegar em uma conclusão, e ela vai tomar uma decisão, não só baseado no ambiente, mas também baseado em quem ela é. E isso ninguém fala. Ninguém fala nos conteúdos voltados para homens. Tem essas camadas aqui. Quando eu fiz esse canal, e eu decidi que o tema dele, né, é voltado relacionamentos humanos sob o viés de economia e finanças, que é um subtítulo gigante, é muito ruim pra gente pensar em marketing, por exemplo. Quando eu percebi isso, foi uma escolha que eu fiz, eu nunca voltei atrás nessa escolha, de que ia trazer um conteúdo para vocês que fosse ponderado, que fosse pensado e que eu tomasse cuidado com as possíveis consequências que pudesse ter. Tem um objetivo na coisa. E aí você começa a perceber que isso faz uma diferença no longo prazo. Isso filtra meu público, isso filtra os temas que eu trago aqui. E isso é muito importante. Eu prometi para vocês, né, que eu ia fazer 26 vídeos sobre a frustração feminina. E é importante a gente entender que a maior parte das frustrações, não só das mulheres, mas dos homens também, é que a galera, ela toma decisões e eles não fazem essa análise. Por que que você está tomando a decisão? Por que que você está tomando essa decisão? Como que você vai executar essa decisão que você tomou? O que é a prioridade agora que você tem que fazer baseado na condição que você está? E o que você espera alcançar com isso? As pessoas não se fazem perguntas. Elas agem. Você vai ver, por exemplo, uma das coisas que eu tenho firmemente na minha cabeça, que a galera gosta muito de falar de lei misândrica. E eu comecei a perceber uma coisa. Tá certo. Tem que meter lei misândrica mesmo. Sabe por que tem que meter lei misândrica? Porque os caras, eles não estão pensando. Eles estão reagindo. Vou pegar um exemplo aqui de lei misândrica pra gente juntar e ver se vocês acham que eu não estou certo. Vocês viram que tem aí a lei agora, a primeira grande lei, vamos chamar assim, lei misândrica que o pessoal viu, né? Divisão de bens. Vocês já pararam para prestar atenção? O que é a divisão de bens aqui no Brasil? Você tem a comunhão universal, em que o patrimônio ali que vai rolar, né, os bens da família, antes e depois da união se tornam um só. E isso vale para as dívidas também. As dívidas se juntam todas. A gente vai ver dois casos famosos, né? O caso da Mayra Card com o Primo Rico é a comunhão universal, né? Então, as dívidas do Primo Rico, se ela divorciar dele, também são dela. E a dela também é dele. Da mesma forma, teve o caso da Lesha com o MC Guimê, né, que é o ex dela. Casaram em comunhão universal e ela teve que pagar a dívida dele. Porque junta tudo. E as pessoas não pensam nisso. Mas o regime mais comum que a gente tem hoje no Brasil
é o regime da comunhão parcial, que os bens construídos a partir do início do casamento, esses bens, a partir do momento que você casa, tudo que é construído é junto, ou seja, se só um homem trabalha, não importa, os bens são da mulher também. E a galera chega e fala, ai, isso é uma lei misândrica, ai, isso é errado. Eu falo, não, amor, você não entendeu, você não está entendendo. Essa lei, ela tem um objetivo muito simples. Essa lei, ela serve para você escolher uma mulher que não vai entrar só com o corpo dela na relação. Só que vocês nunca perceberam essa merda, porque vocês querem falar que mulher, o problema é só mulher. E eu falo, a mulher não é um problema, a mulher, ela é a distração. Se você juntar com uma mulher que ela só traz o corpo, você se ferrou. Ela tem que trazer mais coisas. Mas cadê a coragem? E a carência? Aí depois vem falar, ai, as leis são misândricas. Vamos falar de outra lei, que a galera gosta de falar que é misândrica. É a lei da união estável. Ah não, porque a união estável, o governo não deixa mais o homem morar com a namorada. Cara, eu sou de uma época, eu tenho 36 anos. A galera tinha uma frase, minha mãe falava, que é antiga, que significa juntado com fé, casado é. Que era uma época que o casamento era reconhecido só pela igreja. Só que como que funcionava na sociedade? Você tinha uma mulher, você botava ela dentro da sua casa, e ela estava morando lá, ela levou os panos de bunda dela para dentro da sua casa, ela é a sua esposa. Mesmo se o padre não abençoar, todo mundo em volta ia falar, é a esposa dele. E acabou, ninguém assinou nada. Hoje isso se chama união estável, mas sempre foi casamento. Ou, como a galera fala, né, amigado. Acho que era isso que os antigos falavam. Ah, fulano tá amigado. Mas você consegue entender? E sempre foi assim. Só que teve muita gente que sacaneou. A esposa, depois mandava um pé na frente, uma mão na frente, outra atrás. E o governo, que adora arrecadar, pensou, olha uma oportunidade de fazer um dinheirinho extra aí. E aí os caras não entendem isso. E aí eu volto para minha pergunta, a pergunta que eu estou fazendo desde o início aqui com vocês, que é, para que você está se juntando com esta moça? Para quê? Para que você está juntando com essa moça? Os caras não se perguntam. Os caras são kamikaze. Eles são malucos. Eles não se perguntam para que eles estão tomando uma decisão. Aí quando a bomba estoura, ai, as leis misândricas. As leis misândricas estão acabando com os relacionamentos. Cara, não tá. Para que você quer juntar com essa moça? Vai deixar seu padre feliz? Manda o padre casar, pô. Que isso? Você é maluco? Você vai botar uma pessoa desconhecida dentro da sua casa? Eu gosto sempre de pensar assim. Você planeja ter filhos com essa mulher. Você conhece essa mulher? Ou você vai botar uma estranha para cuidar dos seus filhos? Para que você quer juntar com ela? Os caras não se perguntam, mas eles querem ter alguém. E depois vem reclamar. Vamos pegar mais outra lei aqui. Essa lei, cara, o governo brasileiro, ele está num processo aqui, né, nossa maravilhosa colônia brasileira, de fazer testes porque eles querem reprogramar a cabeça do homem aqui. Ninguém é mais radical que o governo brasileiro. Ninguém. Olha o que eles estão fazendo aqui agora. Você teve ali não é não, que em boates o homem não pode mais chegar na mulher, numa boate, e se uma mulher chegar e falar aquele homem encostou em mim, acabou. Tem que acreditar na mulher e mandar o homem para fora. O que tá fazendo? Talibã. Não é para ir em boate. Virou o Islã. Não é para o homem ficar em boate. Tá maluco? Você vai ficar em boate para quê? Dando dinheiro? Para ficar bebendo cachaça? Bebe em casa. Maravilhoso. Parou de dar dinheiro para mulher. Porque se você não vai na boate, você não paga bebida para mulher em boate. Todo mundo ganha. Olha como eles estão corrigindo a sociedade. Vamos ver mais outra lei missândrica. Pensão socioafetiva. É a minha favorita. Para que você está se relacionando com uma mulher com filhos? Ah, já sei. Você não consegue uma sem filhos. Você não consegue convencer uma mulher sem filhos a abrir a porta da esperança dela para você. Então você tem que ter uma mais desesperadinha para você conseguir. O que o governo fez? Beleza. Vamos fazer o seguinte, só vai juntar a mulher com o filho o cara que realmente quiser alguma coisa com a mulher. Senão ele vai ficar, vai virar aquele rodízio de padrasto e depois vai ter uma criança sequelada que a gente vai ter que pagar mais tarde. Então vai começar a pagar agora a criança sequelada. Acabou. Estão corrigindo. Para que você quer uma mulher com filho? Acabou.
E agora, do lado das mulheres, sabe o que está acontecendo? A ex-mulher, eu vi um caso desse maravilhoso. As mulheres que estão se juntando com homens com filhos de outras relações, elas estão pedindo separação total de bens, porque quando ela se junta com o marido, o patrimônio do marido aumenta. Supostamente aumenta. Porque casou em comunhão parcial de bens aumenta. E aí, as ex-mulheres estão pedindo aumento de pensão baseado no dinheiro da nova esposa. E aí, cara, tá uma briga muito louca. Está uma briga muito louca. E aí, o que eles estão fazendo? O governo deixa assim. Por quê? Porque ele quer que as mulheres também não se relacionem com homens que já têm filhos. Para evitar problema. É assim, meu amiguinho. Ó, a primeira grande lei dessa que eu reparei é a lei de pensão alimentícia. A lei de pensão alimentícia aqui no Brasil, ela vai castigar o pobre que fizer filho. Ela existe para isso, porque de um salário mínimo, se você tira 30%, você acaba com a vida do homem pobre e não ajuda a vida da mulher pobre. Ninguém ganha com essa merda, mas serve de punição. A não ser que a mulher engravide de um homem rico, aí você vai ficar. Para que você está abrindo as pernas para esse pobre? Para que você está indo lá no pelo com essa moça? Os caras não se perguntam. Aí depois vem todo mundo. É um absurdo, as leis são misândricas. Não, cara, as leis não são misândricas. Você não sabe fazer a porcaria de uma pergunta. Você é apenas um orangotango. Você é um símio. Não é um homo sapiens. Você não é um homo sapiens. Você é homo alguma coisa, mas sapiens não é. Nem um neandertal seria tão jegue assim. Você não se pergunta, você não se questiona. Você vai de cabeça e depois vai reclamar. Para quê? Vê aí a galera do jogo do Tigrinho. Para que você joga no Tigrinho? Não sabe. A galera aí do rei do Bitcoin. Para que você deu dinheiro para um cara desconhecido? Não sabe. A galera não sabe fazer a pergunta mais simples. Para quê? Para que você faz o que você faz? Não tem objetivo. Não sabe o que quer. Não sabe afirmar nada. Não sabe fazer projeção de nada. E depois vem reclamar na internet que as mulheres estão vivendo numa ilusão. Cara, tá todo mundo vivendo numa ilusão. Se você não consegue se perguntar para quê, você está em uma ilusão. Não tem para onde fugir. E aí a gente chega nesse problema que os caras, eles não conseguem viver sem ter uma mulher. Eles não conseguem. Se você chegar pro cara e fala, pra que você quer? Não, ele não sabe. Igual assim, vamos pegar outro exemplo. O cara que quer ter, ele tem um porquê. Por que você quer ter uma mulher? Isso movimenta muito o mercado. Você tem um mercado, e geralmente uma mulher levemente bonita e levemente gostosa que controla esses mercados. É o mercado do eu tenho que ter uma mulher, ou tenho que manter uma mulher, ou tenho que reconquistar uma mulher. Se você pesquisar desses vídeos, sempre vai ter uma gostosa. Sempre, sempre. É impressionante. E aí, você vai ter homens que eles não conseguem viver sem ter acesso ao feminino. Eles não vão conseguir, cara. E você começa a ficar, cara, vem cá, o que está acontecendo? Por que vocês não conseguem ser livres? Por que vocês não conseguem sair dessa viagem que vocês arrumaram para vocês de que você precisa estar ali? E é muito simples. É muito simples. É um bando de tarado. É um bando de tarado. Os caras não conseguem sobreviver. Eles não conseguem viver sem mulher, cara. É impressionante. Eles não conseguem. Eles veem uma bundinha balançando, aí fica igual esse cavalo aí. É um bando de tarado. E ao mesmo tempo, é como se fosse um bando de cachorro caramelo. Eles veem um negócio e eles acreditam que aquilo ali é realidade. Eles vivem na ilusão. E vai dar errado. Mas o cara foca só na mulher, que ela envelhece, ela chega no final da vida dela, ela não vive sem. Aí o Shed. Cara, não adianta, não adianta. Aí começa a ficar na internet, mandando esse papo. Minha querida, você. Seu destino é ser puta. Pois é. Aí o cara
precisa dessa entre o destino dela, e a religião dele é o Tadala, o Viagra, o estímulo na veia, porque ele precisa de alguma coisa para trazer sentido na vida dele. Aí depois o que acontece? Engravidou a mulher porque não tem objetivo de vida. Ah, não é meu. Isso daí não é meu. Não acredito que seja meu. E aí você vai no DNA do ratinho. Às vezes você pode não ser o pai. Às vezes você pode ser o pai. Não temos como a gente saber, né? Mas tudo isso aconteceu porque ou você não tem juízo, ou você vê uma mulher e você pensa, eu posso resolver, ela é uma princesa em perigo. Eu vou salvar a vida dela. Eu consigo salvar a vida dessa moça. Eu sou um herói. Eu sou um cavaleiro. Branco, preto, vermelho, azul. Mas eu sou um cavaleiro. Mas não é, cara. Você é só um trouxa. Aí depois começa. Aí vira um monte de pastel. Aí começa. Ai, motorista algum confia em um carro que teve vários donos. Bom, você vai lá na Localiza. A Localiza fatura dinheiro à beça. E nem dono o carro teve. É tudo alugado. E os carros da Localiza são os melhores carros usados do Brasil. Fica aí para vocês uma comparação, né? Aí depois vem de novo. Ah, eu não fui o primeiro, mas serei o último. Essa aí eu sei que é ridícula mesmo, cara. Eu vejo o vídeo até hoje eu não me conformo. Mas o cara vai ridicularizar o cara que foi o último. Mas se você reparar, o único que tá se dando bem é o primeiro. O resto ali vai todo mundo pegar a sobra. Mas enfim, né? Vocês já estão entendendo o que eu tô falando. E aí, do outro lado, não, vou mostrar a mulher. A mulher. Isso é uma coisa interessante, cara. Todo esse problema aconteceu porque botaram uma crença nos homens aqui no Brasil, e essa crença, ela acontece muito mais forte na classe média, porque a classe média brasileira, ela tem a fé católica muito forte, então ela cria uma cultura em volta da fé, como se a fé católica fosse um bombom e a cultura é a embalagem desse bombom. E a cultura da fé católica ibérica, isso é uma questão do catolicismo ibérico, os outros catolicismos não são assim, que eu já dei uma pesquisada, de acreditar que as mulheres não gostam do coito, porque elas, no catolicismo ibérico, aconteceu um fenômeno chamado marianismo, em que as mulheres foram incentivadas a serem modestas como Maria, e os homens foram incentivados a acreditar que a mulher, ela compartilha da Imaculada Conceição. Sabe a doutrina da Imaculada Conceição, que Maria, acho que Maria foi concebida sem pecado e nunca pecou, então, portanto, ela nunca teve filhos com José. Então é isso, deu um rebuliço na cabeça do homem, que ele ouve essa história e ele acha que toda mulher vai ser assim, modesta e que não gosta do coito. Que é um principal motivo pelo qual eu acredito que o Paulo casou com um equipamento de um tamanho de um dedo mindinho, que é o que a mulher mostra no vídeo, que eu dei uma editada, né, para questões de direitos autorais. Aí você tem essa moça aí, que ela está amolando numa faca de amolar, porque tá de maldade. Aí o cara vê isso e pensa, mas essa é uma mulher vulgar. Não, cara, isso é uma mulher que ela gosta da coisa. Tem mulher que não gosta, e tem mulher que gosta. Só que o cara, ele leva a acreditar que toda mulher não gosta. Aí quando ele vê uma que gosta, ele assusta. E isso foi o terreno fértil para as feministas dominarem. Elas botaram a coleira nas outras mulheres, e aí você vê o problema que a gente está hoje. Elas dominam, porque você tinha uma crença antes que apagava uma questão natural de metade da humanidade. É claro que vai dar problema. É claro que vai dar problema. Junto disso que você vai ter também a mulher que só quer dinheiro. A gente sabe que tem mulher que só quer dinheiro. Tem muita mulher aí que vive pelo dinheiro, ela só quer ser sustentada. Ela manda o papo, eu quero um homem provedor, mas como a Simone de Beauvoir falava, né, ela quer se vender dentro de uma relação. A gente sabe que isso existe. Ninguém está dizendo que não tem. Mas o problema é que os caras, eles pegam a lógica da feminista, por exemplo, né? Todo homem é um assaltante de coito em potencial. Ele pega essa frase do todo homem é assim, e ele bota toda mulher é interesseira. Toda mulher é uma quenga, mas ela é uma quenga, não é com todo homem, é só com o Chad. Só o Chad tem a quenguice da mulher o tempo inteiro. Mesmo que o Chad seja um babaca, não importa.
O Shed pisca, aí a mulher vem. E ela vem, ela vem, ela vem. E os caras ficam injuriados. O cara fica injuriado porque ele não consegue ter o negocinho que ele gosta. Ah, mas o Shed, esse personagem que todo mundo ama odiar, o Shed. O Shed faz a mulher botar o prato de comida para ele e ainda pagar a conta. É, meus amiguinhos. Aí você fica assim, por quê? Porque disseram para esse cara que a princesa em perigo, ela foi seduzida e enganada por um homem. Aí tu vai ver a conversa dela, tu fica assim, pô, o que o cara falou? Ah, ele olhou para mim e falou assim, ó. Ele olhou para mim e falou assim, senta aqui, ó. Senta aqui no meu colo. Eu fui, sentei e engravidei. Sem querer. Aí, cara, eu fiquei assim, cara, não dá, cara, não dá. Não dá, não dá, desculpa, não dá. Eu sei que vocês gostam de reclamar, ou muitos gostam de reclamar. Eu sei disso. Eu sei que muitos de vocês sofreram. Mas chega uma hora, cara, que a gente precisa avançar e perguntar: para que a gente está vivendo isso? Para que a gente está produzindo esse tipo de conteúdo? Para que isso está acontecendo? Não adianta, cara. Não adianta. A gente tem que avançar. Nós temos que avançar. E aí o cara fica. Aí fica de um lado, né? As moças falando, ai, machista, machista. Aí fica as outras moças. Aí fica essas moças que elas foram liberadas da habilitação, elas mostram que elas gostam da coisa, e o cara, todo mundo fica, não, que ela só gosta de dinheiro, ela só gosta de dinheiro, não, que ela só vai te botar na justiça, ela vai botar de justiça, não, porque elas são quengas, elas não são leais. Aí tu fica assim, cara, você criou uma religião nova, você criou uma ideologia nova. E isso é ruim, porque quando você cria uma ideologia nova e uma religião nova, o que vai acontecer? Alguém vai empurrar em você algum produto que vai confirmar suas crenças. É disso que eu falo aqui desde o início do canal. Não adianta, meu amiguinho. A sua necessidade, ela vai fazer alguém simplesmente te ferrar. Entendeu? Ó. Ó. Sempre tem alguém querendo te ferrar. E aí você pode ser carente, você pode ficar aí todo tristinho, mas no fundo a gente sabe que tudo que você quer é dar aquela jorrada. Né? Tudo que você quer é fazer uma conexão, uma indução. A gente sabe disso. Mas o problema é que, por mais que você queira, eu não digo que você não tem que querer. A vida é sua. Só que você tem que ter cuidado onde é que você vai se conectar. Né? Olha isso aqui. 2 cores de cabelo. Meu amigo, isso aqui é perigoso pra caramba. Isso é muito perigoso. Aí eu chego e sempre pergunto: para quê? Para que você quer? Para que você quer essa aqui? Para quê? Para quê? Não, não tem para quê. Só tem por quê. Porque você quer viver gostoso. Beleza. Você vai viver gostoso, mas você vai ter que viver com as consequências disso. Mas a galera não gosta de consequências. Não gosta. E aí depois vai vir produzir um monte de conteúdo inventando história. Ah, é porque mulher é difícil. Que mulher não sei o quê. Eu falei, cara, esquece disso. Foca em você, nas escolhas que você toma. Isso é importante. Elas não vão ser importantes para sua vida enquanto você não for importante para você. Alguns aprenderam isso, mas tem uma galera que vive numa drogadição de só ver conteúdo onde mulher se dá mal. Cara, todo mundo está se dando mal. Todo mundo. Todo mundo está se dando mal. Tem gente que, para tentar melhorar um pouquinho, pinta o cabelo de 2 cores. E tem gente que tem que trabalhar. Então, por favor, é um apelo que eu tento trazer ao longo desses 3 anos aqui de canal. Esse apelo é: pare de agir por impulso, pare de agir por emoções e comece a sempre fazer essa pergunta:
Para quê? Para quê? Para quê? É um mantra. Você sempre vai ter que se perguntar. Para quê? Para quê? Para que eu vou tomar essa decisão? Para que eu vou fazer isso? Para que eu estou vendo esse tipo de conteúdo? E isso irá fazer diferença ao longo do tempo na sua vida. O para quê, ele importa demais. Ele importa porque no final, você e eu precisamos tomar decisões o tempo inteiro. A vida é tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões o tempo todo. Por mais que a gente não queira, nós não temos escolha e as nossas decisões terão consequências. Nós não podemos fugir das consequências. Mas a galera está fingindo que as consequências não existem. E a gente está se ferrando por causa disso, cara. O caso do Miguel da Atitude Alfa, ele é um caso, mas não é o único. São coisas que eu tenho falado há muito tempo, desde 2021. Se a galera não começar a prestar atenção naquilo que está sendo falado, ela vai se estrepar. O Júnior lá do Redcast, ele meio que entendeu para onde ele pode ir e ele está mudando o conteúdo dele para ficar uma coisa mais palatável e o conteúdo mais grosso todo mundo sabe o que é e se vira. Mas a galera tem que tomar cuidado com o que é falado. A gente não pode viver como se não houvesse consequências. E aí como que os caras vivem? Ah, vocês acham que homem pode ter o mesmo direito que mulher? Cara, não é questão de ter o mesmo direito, não. A questão é, existem consequências. Existem consequências para as nossas ações. Você se juntar com uma mulher sem ter um objetivo para aquela relação é a pior coisa que você pode fazer. Eu falei já num vídeo anterior e eu vou concluir com essa ideia. O homem, ele é contratado no mercado do namoro. A mulher tem um poder de escolha no namoro. O namoro é a coisa mais sem objetivo que existe, é gostosinho e só serve para movimentar a economia. Mas a formação de família e o casamento é do homem. Ele tem esse poder. Então você tem que saber do para que você quer fazer isso. Para quê? E a maioria das pessoas não sabem o para quê. Elas só tem os porquês. Por que quer ter um filho porque acha que é legalzinho? Por que quer ter uma mulher porque é legal desfilar com uma mulher gostosa por aí? Mas o para quê? Qual é o objetivo que você planeja com essa família? Não sabe. Não tem. E isso, infelizmente, é o mal do homem moderno. O mal do homem moderno não é a falta de testosterona. O mal do homem moderno é a falta de projeto para si. O homem moderno não vive o futuro. Ele só vive o passado e vive o presente. E isso é muito triste. Isso é muito decepcionante. E, infelizmente, não tem muita coisa que a gente possa fazer sobre isso. Então fica aqui essa reflexão para esses 3 anos de canal. E fica sempre esse mantra aqui para vocês. Para que você vai fazer isso que você quer fazer? Para quê? Para que você vai abrir o Xavier Vídeos? Para que o Popcorn Ruby? Para quê? Para quê? Toda decisão que você for tomar agora. Para quê? Pensa sempre nisso, meus amiguinhos. Meus ouvintes e minhas ouvintes. Para quê? Essa é a coisa mais importante e é o maior presente que eu posso dar para vocês. Eu lembro que esse ano, vou até fechar aqui esse para quê gigante e vamos voltar com meu Miquenhas para a tela. Eu lembro que nesse ano eu tive o meu pai, né, ele faleceu e eu comecei a refletir nas coisas, né, da vida, o que ele me deixou para mim de herança, não como bens materiais, né, mas bens imateriais, o que eu aprendi com ele. E eu acho que talvez sem querer essa noção do para quê foi a coisa mais importante que ele deixou para mim. Então eu quero deixar isso aqui para vocês também, como presente desses 3 anos. Para quê é a pergunta mais importante que vocês podem fazer. É a pergunta que eu espero que vocês façam o tempo todo. Inclusive o título desse vídeo é Para que você deve ver esse vídeo? Eu escolhi esse título enquanto estava gravando porque ele absorve o espírito dessa ideia. A gente tem que começar a viver por objetivo, meus amigos. Quando você começa a viver por objetivo, a sua vida muda, ela se transforma e você deixa de ser uma vítima desse sistema que a galera chama de Matrix. É a Matrix que aprisiona os homens. Cara,
que nos aprisiona a nossa própria ignorância e estupidez. A Matrix, o máximo que ela faz, é botar a menininha bonitinha, mas a outra coisa que ela faz que é muito interessante é que a matriz, ela coloca uma coleira na gente. A matriz, ela coloca uma coleira e a galera acha que tá abafando, quando não dá. Para você colocar uma coleira em alguém, a pessoa já tem que estar muito submissa. Isso não é culpa da Matrix só. Isso é culpa nossa. Então, por favor, para de ficar dando bote aí, para você não ser escravizado também. Então, use um pouco mais da sua inteligência. Não seja tão emocionado. E sempre mantenha o mantra do pra quê na sua vida o tempo todo. Agora, para a gente comemorar este belo aniversário, eu quero fazer uma pergunta para você, te pedir, bota aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, dessa reflexão, e deixa aí o para quê, o seu grande para quê. Fala para mim, para que você faz o que você faz, para que você entra nesse canal. Fala essa reflexão, a decisão que você ia tomar no início dessa semana, que esse vídeo fez você mudar de ideia. Deixa aí para mim, eu quero ver. E a fim de comemorar aqui no final do vídeo, os vídeos mais antigos do canal eu escondi porque para a questão de algoritmo, de pesquisa e tal, eu queria ver os resultados, né? Melhora de resultado da pesquisa, e realmente tem melhorado bastante. Então eu vou deixar aqui para vocês a playlist desses vídeos que estão não listados, todos os vídeos do canal não listados, tem essa linda história aqui dos 3 anos, com exceção do vídeo da playlist secreta, que quem está aqui desde o início teve a playlist secreta, e aqueles conteúdos estão sendo revistos para eu trazer aqui para vocês numa nova roupagem, na roupagem Miquenhas Menino Bom. Então fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência que vocês têm me dado aqui durante esses 3 anos. Eu espero que a gente possa continuar mais tempo e a gente possa evoluir junto aqui, como eu como produtor de conteúdos e vocês como a comunidade aqui do canal. Vejo vocês no próximo vídeo.